Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Raif começa a pensar e lembra como Seida Mal o carregou por uma rua cuja calçada estava bloqueada por um carro. Ela com raiva tirou os limpadores de para-brisa do carro e os jogou fora enquanto Raif a observava surpreso. Sorrindo, ela continuou seu caminho com Raif, que permaneceu em silêncio. Agora ele pensa em Seida. Bersan bate à porta do apartamento de Seida. Ela abre e pergunta como é possível que ele venha a esta hora. Bersan, sorrindo, conta que tem boas notícias e que seu chefe gostou muito da comida e quer que repitam porque conseguiram um emprego. Seida, muito sério, diz que Bahar não gostou e não pensa. Ele pode ser confiável. Ela pergunta a Bersan se ele quer causar problemas. Bersan ri e diz a ela que Bahar está maluco, o que é normal depois de ter enterrado o marido pela segunda vez. O malfeitor pede para Seida pensar, pois ela iria causar problemas só por preparar a comida. Ela pergunta a Seida se isso parece normal e ri novamente, dizendo que foram presas por cozinhar. Além disso, ele diz que seria divertido. Seida diz para ele não rir mais. Bersan pede-lhe que pense bem antes de acusá-la porque tem centenas de mulheres que querem aceitar esse emprego, mas quis dá-lo porque pensava que ela era sua amiga. Ela fica ofendida e vai embora. Seida pede que ele pare e não procure outra pessoa porque eles o farão. Depois pergunta a Bersan o que devem fazer. Bersan esclarece que não trará mais as panelas porque são muito pesadas e ela não é criada de ninguém, terão que ir buscá-las com 100 e levar a comida para onde for indicado. Bersan dá-lhe a lista e o dinheiro para os ingredientes, depois diz-lhe que o que sobra é para eles, mas não pense em roubar nada. Seida se ofende e pergunta se ele acha que são ladrões. Bersan apenas diz que está bem, se despede de Seida sorrindo e vai embora. Seida continua preocupada e olha para a porta de Bahar. No dia seguinte, Seida espera que Bahar volte do parto das crianças no trajeto escolar e conta que Bersan a visitou ontem à noite. Bahar rapidamente se recusa a trabalhar com essas pessoas, mas Seida conta que Bersan disse a ela que eles gostaram muito de sua refeição. Bahar diz a ela que não está interessado e Seida pede que ele pare. Ela conta a Bahar que contou a Bersan o que pensava daqueles homens e riu, pois eles não poderiam ter problemas por preparar comida. Para Seida isso pareceu razoável porque eles não estão fazendo nada de errado, estão apenas cozinhando, isso não é ruim e o que pode acontecer com eles. Bahar diz a ela que não sabe o que pode acontecer, mas sente que isso não está certo e se recusa. Seida implora que ele faça isso por ela. Ele tem uma dívida muito grande para pagar com Yusuf e Henry não vai mais lhe dar uma única lira. Bahar diz que está tudo bem, mas será apenas 2 vezes mais e pronto. Seida agradece e lhe dá o dinheiro e a lista. Ela também lhe diz que Bersan não trouxe as panelas e ela terá que ir buscá-las com o patrão e ele lhe dará o endereço para onde levá-las. Da mesma forma, ele diz que o dinheiro que sobra das compras é para eles. Bahar se despede com raiva e fecha a porta. Na cafeteria de Henry, Kisme entra e cumprimenta Sirin. A maluca ondulada avisa que Arif não está e vai demorar para voltar, então ela não deve esperar por ele. A advogada avisa que ela não veio procurar o irmão, mas sim Henry. O empresário sai e cumprimenta Kisme com um beijo. O advogado pede que eles saiam e Henry avisa a Sirin que não voltará hoje. Ela os observa saindo e quando sai até a entrada vê que os dois estão de mãos dadas. Ela se sente um pouco chateada. Bahar pega Arda e deixa a criança aos cuidados de Enver e diz que ele tem muito o que fazer hoje e que não tem muito tempo. Ela deixa algumas frutas para Arda e pega o casaco do menino. Enver pede para ele não se preocupar com Arda porque eles se entendem muito bem. Então ele pergunta a Bahar se ele vai para casa porque não tem as panelas. Bahar diz a ele como é complicado e estranho o trabalho que ele tem que fazer. Enver entende e Bahar se despede. O alfaiate avisa a Arda que hoje vai ensiná-la a costurar botões assim que terminar o trabalho. Bahar chega novamente à empresa do Sr. Sen e pede a um dos funcionários que fale com ele porque ele precisa lhe dar algo. O homem diz a ela que seu chefe está ocupado e sem a ver. A funcionária permite que Bahar se sente e a senhora fica muito nervosa. De repente Sen chega e a assusta, ele pergunta se ela tinha pedido outra coisa ele teria concedido. Sen pede desculpas e pergunta se ele a assustou. Bahar explica que ela esperava que ele viesse pela frente como o viu.
O homem se senta e olha para ela atentamente. Ele lhe conta que perguntou se ele havia pedido outra coisa, ele o teria concedido e se o ouvisse dizer isso. Bahar responde que não entende muito bem. Sem lembra ela que ontem, quando ele foi, disse que esperava vê-la novamente e lá estão eles. Ele diz que o universo ouviu e pergunta a Bahar se ele acha que se tivesse pedido outra coisa, isso teria se tornado realidade. Bahar não sabe o que dizer a ele e a única coisa que sabe é o que os antigos diziam que se você precisar pedir algo, terá que pedir a Deus. Sem olha para ela e estende a mão, Bahar aperta a mão dela e Sem diz que ela cozinha muito bem e vai embora. Bahar pede que ele espere, pois precisa saber onde poderá retirar as panelas e o endereço para onde levará a comida. Sem sorri e pergunta sobre o dinheiro. Bahar responde isso também. Sem sai e Bahar olha para ele surpreso. De repente aparece um funcionário com os potes, depois avisa que dentro de um deles está o envelope com seu pagamento e o endereço. Bahar abre uma panela e com certeza está tudo lá. A senhora coloca na bolsa e vai embora. Mais tarde, Bahar chega muito cansado em seu apartamento com as panelas e compras de ingredientes, tira as panelas das sacolas e bebe um pouco de água. Aí Bahar desce do ônibus com os potes de comida, ela traz o endereço na mão e pergunta a um homem se ele sabe aquele endereço. O barbudo responde que está 100 metros abaixo. Bahar caminha e mal chega ao lugar certo. Ela bate na porta e se assusta ao ver que quem abre é um homem com cara de mal. Ela avisa que trouxe a comida que eles pediram, o barbudo olha em volta e manda ela entrar. Bahar encontra 2 outros canalhas com barba de cabra no local e fica mais assustado. O homem que abriu a porta pega as panelas e as coloca sobre uma mesa, depois quer abrir a porta para Bahar sair. Ela pede que ele devolva as malas e o criminoso pergunta o porquê. A senhora diz que são as únicas que ela tem. Os homens tiram os potes dos sacos e devolvem-nos a Bahar. Ela se sente muito desconfortável e assustada e sai rapidamente do local. Uma pessoa que está perto do local tira fotos da senhora. Bahar liga novamente para Seida e diz que estava com muito medo. Seida pede para ele não exagerar porque ela perguntou se haviam feito alguma coisa com ele e ele respondeu que não, isso não bate. Bahar diz a ela que é verdade que não fizeram nada com ela, mas tudo o que acontece ali é muito estranho. Os homens olham para a rua antes de deixá-la entrar e quando ela sai. Seida diz a ele que não sabe o que pensar, mas que dinheiro é ótimo para os dois. Ele então pede a Bahar que se acalme e da próxima vez ela trará a comida. Bahar diz a ela que não importa quem a leve, não há diferença nisso. Ele avisa a Seida que já está chegando no bairro dela e eles vão conversar à noite. A senhora chega no momento em que o trajeto da escola deixa as crianças. Ela percebe que Nizam e Doruk estão brigando e ameaçando se bater. Bahar repreende Nizam e ordena que entre na casa agora. Ela pega a Arda e todos vão para casa. Na sala, Bahar pergunta aos filhos qual o motivo da briga. Doruk conta que na escola ele fez um quadro muito bonito e disse que daria para Arif. Sua irmã não concordou e disse que iria bater nele se ele o fizesse. Nizam promete a Doruk que não vai bater nele, mas pede que ele não dê a Arif. Bahar repete para a filha que o que aconteceu com Arif foi um acidente, ele não queria machucar intencionalmente a avó ou o pai. Ele pergunta à garota se ela entende. Nizam responde que os machucou porque estão mortos. Nizam entra furiosamente na sala. Doruk a segue, mas Nizam grita para ele não ficar atrás dela e fecha a porta. Ao fazer isso, ele dá um soco no nariz de Doruk e pede perdão à mãe e ao irmão, mas Bahar pega o filho e diz que o levará ao hospital porque está sangrando. Nizam traz lenços e diz que não queria. Bahar diz que ligará para Enver para ficar com Arda e Nizam porque levará Doruk ao hospital. Nizam se sente muito mal. Sirin vê que Arif se despede dos funcionários e sai do refeitório. Ela corre até ele e diz que gostaria de ir para casa com ele, depois pergunta se ele se importa. Arif não responde nada e Sirin diz que faz isso para não sair sozinha à noite porque as ruas são muito escuras e isso a assusta. Arif diz a ela que está bem e a louca agradece sorrindo. Eles caminham em direção a Tarlabazi e Sirin encara Arif sem que ele perceba. Seida pega o filho na casa de Enver e liga para Bahar para perguntar o que aconteceu com Doruk. Bahar informa que seu filho está bem e Seida pede que ela não se preocupe com Nizam porque Enver está cuidando dela enquanto espera por Sirin.
Então Seida pede a Bahar que a avise quando ele voltar. Ela senta Arda na sala e diz que vai dar algumas frutas para ele. Quando está com a comida nas mãos, Seida lembra que Bahar disse a ela que ela pode continuar cuidando de Arda se quiser, mas ainda assim seu filho biológico está por aí e não sabem se ele está sendo criado por uma boa família ou se, pelo contrário, está necessitado. Ela se sente mal e dá um beijo em Arda. Depois liga para Arif. Seida conta a ele o que aconteceu com Doruk e depois pede que ele vá ao apartamento dela porque ela precisa do apoio dele agora. Arif responde que irá para lá em 10 minutos e Seida agradece. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!